Olá, seja bem-vindo ao canal Epígrafe Matemática. E hoje vamos resolver mais um exercício de pré-cálculo. Encontre o menor valor de x que satisfaça a equação, aí nós temos essa equação aqui, na qual x é maior do que zero. Então nosso objetivo aqui é encontrar os valores de x que satisfazem essa equação, e dentre eles a gente vai escolher o menor. Então aqui primeiramente vou fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena manipulação. Essa aqui é a nossa igualdade inicial, assim como está aqui no enunciado. A gente vai passar essa fração aqui para o lado direito da nossa equação, vai ficar assim. Lembra lá de equações exponenciais, que a gente tem um número que é elevado a outro número? Então, por definição, uma função exponencial ela nunca resulta um valor menor ou igual a zero, é sempre maior do que zero. Então, nós podemos perceber aqui também que isso aqui é uma função exponencial. Independente do valor que eu colocar aqui, isso aqui vai ser sempre maior do que zero. Eu posso dizer o seguinte, como isso aqui é uma equação exponencial, esse número e os dois lados da igualdade vão ser sempre maiores do que zero. Isso é uma informação importante porque a gente vai trabalhar agora com logaritmos. E só relembrando um pouco de logaritmos, eu tenho aqui um logaritmo de um número A numa base B, e existem condições específicas para que esse logaritmo exista. Uma delas é que A seja maior do que zero, então esse número A deve ser maior do que zero, B deve ser diferente de 1 e B deve ser maior do que zero. Satisfeitas essas condições, esse logaritmo existe. Eu vou só relembrar mais uma coisa aqui, que é o seguinte: dada uma equação onde tem duas variáveis e eu sei que elas são maiores do que zero, tanto A quanto B aqui nessa equação, poderia ser qualquer outra equação, dado que isso aqui fosse verdade, ambos os lados da minha igualdade fossem maiores do que zero. Então, eu poderia muito bem aplicar logaritmo em ambos os lados da minha equação. E nesse caso eu vou trabalhar com o logaritmo neperiano, que é o mais conveniente a esse tipo de equação aqui, e a gente vai entender o porquê. Portanto, a nossa expressão antiga vai ficar assim, com essa definição. Só para ressaltar também, esse ln, que a gente lê logaritmo neperiano, ele pode ser reescrito como logaritmo de base e. Esse número é o número de Euler, né, constante de Euler. E a gente vai usar ele aqui porque nós poderemos fazer algumas simplificações. Você vai ver que, por exemplo, aqui no expoente tem um logaritmo neperiano, então é conveniente usar o logaritmo de base e para continuar. Então daqui a gente vai trabalhar agora com cada lado da equação. Você vê que ficou um pouquinho mais complexo isso aqui, então eu vou tratar cada lado da equação separadamente. Primeiro eu vou analisar o lado esquerdo, que vai ficar assim. Essa é a nossa expressão inicial. A gente vai usar uma propriedade de logaritmos, que é a seguinte: o logaritmo de um número A elevado ao número B é igual a B que multiplica o logaritmo de A. Então esse B é como se ele descesse do logaritmo multiplicando ele. Então, o que seria o B aqui nesse número? Seria o E que multiplica o logaritmo neperiano de x. A gente vai descer todo esse número no expoente que vai multiplicar esse logaritmo. Vai ficar assim. E aqui a gente pode colocar o logaritmo neperiano ao quadrado e fica assim. Pronto. Esse é o lado esquerdo da equação, completamente simplificado. Por isso que eu escolhi trabalhar com o logaritmo de base e, porque ele me permitiria fazer esse tipo de manipulação aqui. Então agora vamos trabalhar com o lado direito da equação. A gente vai também utilizar outra propriedade de logaritmos, que é essa propriedade aqui, que diz que o logaritmo de uma fração a sobre b pode ser reescrito como o logaritmo de a menos o logaritmo de b. Então a gente vai reescrever essa expressão aqui respeitando essa regra. Vai ficar assim, a gente mantém a base. Aqui a base é a mesma. Agora vamos utilizar também essa propriedade aqui, que nós utilizamos aqui em cima para simplificar esse número. No caso, vamos simplificar esse aqui, porque em ambos esses logaritmos nós temos expoentes. Então nós podemos simplificar um pouco mais. Então até destaquei aqui de vermelho que a gente vai primeiro simplificar esse logaritmo. Então vai ficar assim, esse número vai descer multiplicando o logaritmo, e agora eu vou simplificar esse logaritmo aqui. Então esse 2e vai descer, vai ficar assim a nossa expressão. Agora vamos também recorrer a mais uma propriedade de logaritmos, que é a seguinte: logaritmo ele pode ser reescrito
é uma fração de logaritmos, onde eu vou ter em cima o logaritmo do meu logaritmando, que é esse número aqui dentro. Isso aqui se chama logaritmando. E embaixo eu vou ter o logaritmo de mesma base desse número aqui, que fica na base. Então, você pode ver aqui, eu tenho aqui nesse caso o logaritmo neperiano, né, como eu já falei, ele pode ser reescrito como sendo o logaritmo na base e. Eu reescrevi ele dessa forma para deixar mais explícito. E aqui, reescrevendo dessa forma aqui, usando essa propriedade, independente da base nova que eu escolher aqui, porque aqui no caso não aparece nada, mas é um número 10. Então, independente da base que eu escolher aqui, isso aqui vai estar sempre 1. Então, o logaritmo que tem uma base e um logaritmando iguais, ele vai sempre resultar em 1. Então, é o que eu vou fazer aqui, essa simplificação. Vai ficar assim. E assim nós teremos a nossa equação dessa forma, totalmente simplificada. Então agora eu vou fazer uma substituição, seja logaritmo neperiano de x igual a k. Então aonde tiver logaritmo neperiano de x, a gente vai trocar por k e vai ficar assim. Então nesse momento eu vou passar todo esse lado direito aqui para o lado esquerdo da nossa equação, vai ficar assim. E observe que agora eu tenho uma equação do segundo grau. Se não ficou muito claro, vamos só relembrar aqui. Uma equação do segundo grau é dada por essa expressão, onde o a é diferente de zero. E no caso, quais seriam os coeficientes aqui? O coeficiente a seria o número e, que multiplica a variável de maior grau. O coeficiente b seria esse aqui, menos 2 mais e ao quadrado. O coeficiente c seria o 2e. Nesse momento vamos substituir na fórmula todos os coeficientes que nós temos, vai ficar assim. Bom, a gente pode simplificar esse sinal aqui e vai ficar positivo, certo? Nesse caso nós teremos essa expressão, e agora eu estou interessado em simplificar esse radicando aqui, porque é possível simplificar um pouco mais ele. Então, eu teria o seguinte, dentro do radicando eu tenho essa expressão, eu posso desenvolver esse produto aqui, e posso abrir esse produto aqui também. Então, aqui dentro vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, né, que vai dar 1, vezes 2 mais e ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, menos 8e ao quadrado. Agora eu vou utilizar uma propriedade de álgebra que é um produto notável, bastante conhecido, mas sempre bom relembrar. E eu vou abrir esse produto aqui em vermelho, utilizando essa propriedade. Então vai ficar assim. Agora basta fazer essa soma aqui. Aqui também é um produto notável, só para relembrar. Pode até não estar muito óbvio à primeira vista, mas com certeza com esse próximo passo você vai entender. Isso aqui é a mesma coisa que isso, eu posso utilizar essa propriedade aqui também. Isso aqui eu posso escrever, se não ficou muito claro, eu posso escrever dessa forma. 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica 2 vezes e ao quadrado. No caso aqui seria o AB, né? E o A seria o 2. E o B aqui, o E ao quadrado. Então eu posso escrever isso aqui desta forma. Então agora eu vou substituir aquela expressão que nós encontramos do radicando aqui dentro. E eu posso simplificar esse radical. Nós teremos o seguinte. Isso aqui já é a expressão para cá. Agora basta encontrar as raízes individuais. A primeira raiz vai ser quando esse sinal for positivo. Então nós teremos essa expressão para a primeira raiz. Aqui eu posso distribuir esse sinal de mais. Não vai mudar nada, né? E quando eu fizer essa soma aqui dentro, esse E é simétrico com esse E aqui. Então isso aqui tudo vai dar 4 sobre 2e, que simplificando eu teria o seguinte, que a primeira raiz equivale a 2 sobre e. Agora eu vou trabalhar com a segunda raiz. Em vez de usar o sinal positivo, eu vou usar o sinal negativo. Então eu vou distribuir. Observe aqui, tem um sinal negativo, então tome cuidado na hora de distribuir esse sinal. Então, distribuindo esse sinal dentro desse produto, eu vou ter o seguinte. Vou ter essa soma aqui, e esses números aqui, esse 2 com esse 2 são simétricos. Então, eu terei 2e ao quadrado sobre 2e, que é igual a e. Então, a segunda raiz vale e. Então, nós temos aqui os valores das duas raízes já. E temos que lembrar uma coisa, então não terminou o problema. Nós só encontramos as raízes para cá. Mas lembre-se que nós substituímos k por ln de x. Então, nesse momento, nós devemos voltar essa substituição. Para k valendo a 1 sobre e, eu vou ter o seguinte, que é ln de x1, que é a minha primeira raiz para x,
vale 2 sobre e. E aqui eu vou usar uma propriedade também de logaritmos. Determinado logaritmo de um número a numa base b é igual a c, se somente se esse a for igual a b elevado a c. Então aqui a base é o número e, lembre-se lá atrás que eu falei sobre isso. Então x1 ele vai ser igual a e elevado a 2 sobre e. Eu vou voltar à substituição e vou usar essa propriedade aqui. A base aqui é e, então x2 vai ser igual a e elevado a e. Então fica claro aqui que 2 sobre e é menor do que e. Portanto, a minha primeira raiz ela é menor do que a segunda. Portanto, a raiz que eu estou procurando é essa daqui, a que vale e elevado a 2 sobre e. Então, e elevado a 2 sobre e é a menor raiz da equação. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado bem explicado. Se tiver restado alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei satisfeito em atender. E é isso, valeu, tamo junto, até mais.